de drogas e as leis proibicionistas. O papel do coletivo é começar a trazer uma nova informação, diferente da informação que já é batida na mídia. Então a gente procura estudar sobre o assunto, trazer novas ideias, novas propostas e novas afirmações diferentes da que todo mundo acredita e colocar em debate na sociedade. A gente começou organizando esse evento, a Marcha da Maconha, porque é um evento de âmbito nacional e até internacional que envolve ativistas de legalização da maconha. Então a gente decidiu começar a fazer esse evento por ter uma grande visibilidade e viu que a gente podia fazer algo mais. E esse algo mais surgiu de debates dentro da universidade, fora, com a sociedade civil comum mesmo. Mas a gente teve essa ideia de realmente se tornar uma juventude organizada para organizar algo que a gente acredita que deve mudar, que é essa atual política de drogas. O debate de vocês terminou há pouco aqui e eu quero saber o que vocês sentiram da galera. Deu para ter uma conversa ampla, foi legal, o que a galera achou? Foi legal o debate, deu pra gente discutir um pouco, saber a opinião de cada um. Teve gente que era a favor da legalização, mas que como é que fica se legalizar, a criança vai poder estar usando. Aí a gente pôde também mostrar para essas pessoas que não entendem como funcionaria uma política de legalização, que é bem diferente desse libera geral, que é a impressão assim, que a mídia no geral passa para as pessoas. Porque se você for ver, hoje em dia é mais fácil comprar maconha do que remédio controlado. Então o que a gente quer? A gente quer que o Estado tenha um controle dessa substância, porque do jeito que está agora, não existe controle nenhum. Vende maconha na escola, o pessoal fala mais fácil comprar maconha do que pão, né? E é realmente o que está acontecendo. Então, num mercado regulado, só quem poderia comprar seriam adultos maiores de 18 anos, pessoas responsáveis. O que acontece também é que tem gente que realmente não pode consumir drogas e as pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, as pessoas não sabem. Tem gente que bebe uma cerveja, o cara tá fazendo besteira. Tem gente que toma várias cervejas e tá numa boa. Então, da mesma forma, é com a maconha. Tem gente que não pode usar e acaba usando por falta de informação. E esse é o nosso maior objetivo, é levar informação real para as pessoas a respeito das drogas. Como essa parceria do coletivo agora com o Regate, a primeira mostra de cultura de reggae no Ceará, o que vocês acharam do evento? Estamos aprovados? Então, primeiro a gente fica feliz pelo convite, porque o nosso trabalho até há pouco tempo ele era tido como um pouco um movimento ilegal, porque a gente não conseguia organizar o nosso maior evento, que é a marcha, e consequentemente a gente não tinha muitos espaços onde a gente pudesse ter a oportunidade de organizar um debate, de levar informação de verdade para a galera. Então o convite do Regate já foi muito bem aceito de cara, e eu acho que é isso mesmo, é a primeira vez que está acontecendo uma mostra da cultura reggae. A cultura reggae ela envolve várias e várias atividades, e vocês deram valorização à galera que fala sobre maconha, que fala sobre uma nova visão de maconha. Então acho que a produção também está de parabéns por isso, por ter dado a oportunidade a uma nova maneira de ver as coisas, e geralmente a galera é sempre muito numa maneira só. Então acho que o diferencial dessa juventude que está se organizando agora é esse, dar abertura para todo mundo falar, mesmo que eu seja contra ou a favor. Então acho que foi massa, foi muito bom, foi produtivo trazer a comunidade para dentro do CUC, um espaço desse, a gente poder dominar um espaço que a gente sabe que também é nosso, que a gente também tem direito de usar, e a gente tem tido todo esse aparato, né, para poder fazer aquilo que a gente acredita que é o nosso trabalho como ativista. Obrigada. Conta um pouquinho pra galera qual é... Eu não vou ser minha voz, meu Deus. Conta um pouquinho a história da Dove Foundation, quando surgiu, por quem, a ideia.